Programa Observações. Apoio Gox Internet. Conexão sem limites. Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Professor, esse profissional tão importante e que, claro, faz parte da vida de toda a sociedade. Os desafios, as dificuldades e, claro, o orgulho em ser professor, você confere em instantes aqui no Observações. Há 33 anos, a Number One é referência no ensino de idiomas em Pará de Minas. Oferecemos inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir dos 9, com metodologia imersiva e dinâmica, com tecnologia de ponta. Garantimos inovação e eficiência no processo de aprendizagem. Nossa agência de viagens amplia horizontes e leva o conhecimento para além da sala de aula. Tradição, inovação e resultados. É assim que formamos gerações em novos idiomas. Number One, idiomas que transformam vidas. Mais uma vez, a Praminas Seurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças.
Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Ao todo, 2,5 milhões de pessoas são professores no Brasil. 2,2 milhões aí do ensino básico e mais de 300 mil dão aula aí para o ensino médio. Mas afinal, uma profissão tão gratificante, mas que ao mesmo tempo não recebe a gratificação necessária e merecida. Mas por que isso acontece? Por que a valorização do professor é tão tardia ou às vezes nem chega? Bom, nós vamos conversar hoje no Observações com duas professoras que dão aula no Colégio Losango aqui de Pará de Minas para saber quais são aí as satisfações em ser professor e também os desafios do dia a dia. Bom, e nesse primeiro bloco eu vou conversar aqui com a Digiane Oliveira, ela que é professora já há um bom tempo e está aqui conosco hoje para falar sobre essa profissão tão gratificante. Bom, Digiane, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu começo observações te perguntando, primeiramente parabenizando, feliz dia do professor, mas também te perguntando o seguinte: como é para você ser professora? Ser professora hoje é gratificante, porque não tem nenhuma profissão que traz o que a gente vive dentro da sala de aula, mas também é desafiante, é desafiador tudo que a gente tem que enfrentar todos os dias para conseguir atingir o nosso aluno e conseguir fazer o nosso trabalho. Agora, o que é necessário hoje para ser um bom professor? Porque a gente sabe que o professor de antigamente, hoje, ele se vê numa situação muito complexa por conta que o método de ensinar é diferente, os alunos das novas gerações são diferentes, são muito mais conectados. Então, o que um professor hoje precisa para conseguir se sair bem na profissão dentro da sala de aula? Penso que a primeira coisa é não ter preguiça de estudar. A gente tem que estudar muito, tem que estar inovando todo o tempo e precisamos ser empáticos, ter a capacidade de estar no lugar do aluno para saber que ele tem, ao toque de um dedo ali, assim, ele tem tudo assim, muito interessante disponível para ele. E estar preso naquele momento, tendo que ouvir o que eu preciso passar para ele, acaba sendo enfadonho, chato e nem sempre isso é fácil, né? Agora, como então lidar com isso, Tecnologias a todo momento, como você disse aí, assuntos que a todo momento surgem, Então, surge na rede social, surge numa roda de conversa, e aí, como lidar com isso tudo? Tem que ter jogo de cintura. Por quê? Eu tenho que conseguir, ao mesmo tempo, ajudá-lo a entender o que precisa ser feito, mas isso tem que ser feito de uma maneira interessante, porque senão ele não vai prestar atenção em mim. Eu preciso engajar esse aluno. E como que eu vou fazer isso? Eu sou professora de língua portuguesa, então eu vou levar meme, eu vou tentar levar para dentro da sala de aula alguma coisa que converse com a realidade desse aluno, senão eu não vou conseguir atingir de maneira alguma. É válido lembrar que os meninos têm acesso a muita informação, mas têm muita dificuldade em transformar essa informação em conhecimento. E esse é o nosso grande desafio. Agora, Digiane, na sua percepção, hoje, como que está a situação dos professores no Brasil? Por que eu pergunto isso? Porque, claro que o Brasil, a gente sempre fala que existem vários Brasis dentro de um mesmo Brasil, Então, a realidade do professor aqui de Minas Gerais é completamente diferente do de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste do Brasil. Então, na sua opinião, na sua percepção também, hoje, quais são os principais desafios e dificuldades que o professor enfrenta, não só dentro da sala de aula, mas no dia a dia, para se manter, para estar aí também exercendo esse ato de solidariedade, de amor e carinho, que é compartilhar o seu conhecimento? Eu tenho a sorte de estar numa escola que eu não tenho sala superlotada, eu tenho materiais interessantes que chamam a atenção dos alunos, que mescla ali apostila, papel e lápis, mas também tem a parte tecnológica que eles gostam tanto, tem jogos, então isso facilita muito. Mas eu preciso dar conta de muitas outras coisas. Eu preciso despertar nesse aluno a vontade de saber, a vontade de aprender, e isso é o que é mais difícil, porque tudo que eu falo, pouca coisa ali é novidade.
tudo ele já ouviu, já viu em algum lugar. E mostrar dentro da minha matéria, da minha disciplina, por exemplo, que isso é importante porque ele precisa se comunicar, porque qualquer coisa que ele resolver fazer na vida, ele vai precisar da língua nativa para conseguir chegar lá. Eu preciso contar para ele, mostrar caminhos, ajudá-lo a construir esse conhecimento, ajudá-lo a valorizar essa comunicação, sabe? Eu mostro para os meninos que não é decorar verbo, estudar o verbo pelo verbo, onde é que esse verbo vai me levar, entendeu? É assim que a gente trabalha. Bom, e em relação aos seus colegas de trabalho, né? Quando eu falo colegas de trabalho, seus colegas de profissão, né? Hoje, quais são as principais dificuldades que nas rodas de conversa, nas conversas ali também nas redes sociais, vocês mais veem os professores falando, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo? Acho que quase que geral, assim, é a disciplina. Os alunos chegam em sala querendo conversar o tempo todo, eles têm novidade para contar, todos querem falar. Eu lido com duas situações. Com os menores, todos querem falar ao mesmo tempo, quer contar tudo. E com os maiores, a apatia. Eles já não querem falar nada. Então, a gente vive entre esses dois mundos, de quem quer falar e de quem não quer falar. E eles querem sim falar, mas eles querem falar sobre o assunto deles, no momento deles. E os professores todos, independente da disciplina, eles reclamam disso, dessa falta de disciplina. Por vezes, os meninos chegam à escola não preparados para ceder a vez, sabe? O básico que tem que vir de casa, já tem que vir da família, nem sempre acontece, nem sempre vem a educação, né, propriamente dita. Muitos dizem que nós somos educadores, mas educador mesmo, em primeira instância, é pai, mãe, avó, os responsáveis por aquela criança, aquele adolescente. Nós somos, sim, professores e a gente tem que ajudá-los a entender as matérias e tal, mas para que isso aconteça, essa primeira parte tem que ter sido muito bem consolidada, né, em casa. Agora, Digiane, vale ressaltar também que essa sua percepção não é só, claro, né, a questão do desperdício de tempo dentro da sala de aula, que é um tema que a gente vai voltar nele daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, mas a questão também da valorização, né? A gente, quando fala valorização, isso porque a gente percebe que ao longo dos últimos anos, o trabalho do professor, muito por conta também das redes sociais e da internet, veio sendo negligenciado, né? Muitas pessoas não dão a devida atenção, não dão o devido valor. Por exemplo, a gente dá um exemplo muito claro aqui para quem está em casa. O professor chama para uma reunião de pais, de 30 alunos, vem 10 pais. Né? Então, esse interesse também pela profissão de vocês, mas também pelo que é feito dentro de sala de aula, também está faltando, né? Tá. Nós precisamos da parceria real, verdadeira de família e escola. A gente porque as famílias e a sociedade como um todo tem que perceber que o que nós professores queremos é o mesmo que eles querem, é o sucesso desses alunos. O sucesso dos alunos é o meu sucesso, é o sucesso dos pais. Então, se a gente tiver essa parceria efetiva, a gente vai colher bons frutos, sabe? Os pais realmente, muitos vão às reuniões, mas nem todos. Por vezes, aquele que precisava estar na reunião é o que mais falta. Ok, então, Digiane, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando ainda de valorização dos professores. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores
e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre o Dia do Professor e a valorização desse importante profissional. Bom, Giane, vamos falar então dessa valorização, né? Ano após ano, os professores, a categoria da educação, não só, né, na rede particular, mas também principalmente na rede pública, onde a gente vê aí o sindicato da categoria sempre buscando por novas situações de melhores condições salariais. Só que é muito chato ter que ficar toda hora explicando o óbvio, né? Porque a gente percebe o seguinte, na pandemia isso foi muito deixado em claro, que muitas pessoas não estavam dando conta e contando os minutos para que as escolas voltassem, né? Exatamente. Na pandemia eu acho que foi o momento em que as pessoas perceberam melhor, sabe? Essa questão, essa necessidade do nosso papel, do papel do professor na sociedade. Mas essa desvalorização vem de longa data. Eu acho que tem muito a ver com política, com cultura e com o fato de que
educação não é importante. Para muitos, a educação não é importante. E quando a gente vai estudar, ler sobre outros países e tal, e a gente percebe que o que deu conta de determinada situação foi a educação, a gente percebe que a gente está engatinhando nesse sentido. É preciso, essa valorização salarial, ela é lícita, ela é necessária e ela é real. Não é vitimismo. É uma profissão que todas as outras profissões, por mais que isso seja dito inúmeras vezes, mas é fato, por mais que isso tudo passe pelas nossas mãos, isso não é valorizado. Se eu pergunto para os meus alunos quem quer ser professor, ninguém levanta a mão. Por aí a gente já vê, né? Quando eu era pequena, eu queria ser professora, porque eu me admirei tanto com alguns professores que eu tinha, que eu queria sentir, eu queria estar naquele lugar. E a gente não vê isso hoje. Então, para além dessa questão salarial, eu acho que a gente precisa de ter realmente, eu estou falando como um todo, não só onde eu trabalho, material, né, didático interessante, que chame a atenção dos alunos. A gente precisa de salas confortáveis, ambientes que propiciem realmente o conhecimento e o desenvolvimento, que nos dê assim possibilidade de atender os vários tipos de alunos que a gente tem, que a nossa sala não é homogênea, é bem o contrário, ela é muito heterogênea, cada aluno tem a sua necessidade. E como é que uma professora ou um professor só consegue dar conta daquilo tudo? Então a gente precisa assim de valorização em todos os sentidos, inclusive de nos preparar melhor, ter tempo. Pensa comigo, se a gente tivesse um salário melhor, nós não precisaríamos ter jornada dupla e, em alguns casos, tripla. Eu tenho colegas que trabalham manhã, tarde e noite para conseguir fazer um salário que consiga, para ele conseguir pagar todos os boletos dele. E que horas nos sobra para estudar? Sábado, domingo, feriado, fora o que a gente tem que fazer em casa, os planejamentos, as correções e tudo mais. E a nossa vida. Olha que eu nem falei de vida pessoal, que realmente fica em segundo plano. Né? Agora, Digiane, outra questão também é o desgaste, né? E que as pessoas às vezes quando falam assim, valorização, mas por quê? Gente, é muito desgastante, eu já fui professor durante 5 anos, é muito desgastante você estar dentro de uma sala de aula e você está ali dando a aula, dando o seu melhor e às vezes quem está ali assistindo a aula, então quem está ali também participando da aula, não participa da maneira correta. E olha só, uma pesquisa que saiu nesta semana mostra que 20%, olha só, 20% do tempo de cada aula os professores têm que desperdiçar para ficar fazendo o quê? Chamando a atenção. Ou seja, está disperso, chamando a atenção para aquele conteúdo que está sendo dado. Ou seja, isso também é um desgaste gigantesco e automaticamente atrasa a aula como um todo, né, Diane? Sim. E o maior prejudicado acaba sendo o próprio estudante. A gente perde, sim, muito tempo chamando a atenção dos alunos. A gente faz reunião, né, com os pais para conversar sobre isso. Muitas famílias são parceiras e nos ajudam. Mas muitas chegam e falam, ele é assim mesmo. Lá em casa também é assim e assim fica, né? Então, e depois querem um resultado que não vão conseguir. Se a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre, não dá para colher resultado diferente, né? Então a gente precisa mesmo pensar com seriedade, família e escola, em como será o futuro daquele estudante ali. Agora, num mundo onde a gente percebe que até os estudantes estão recebendo aí um auxílio para poder ter um engajamento, um ímpeto, né, um incentivo para estudar, porque antigamente o incentivo era dentro de casa, hoje o governo está dando dinheiro aí. Mas é o seguinte, na sua opinião, outros países, né, bem desenvolvidos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, valorizam o professor muito mais, valorizam a educação sobretudo. Nosso país não pode se dizer tanto assim. Como seria, na sua opinião, o Brasil se realmente houvesse aí, né, uma valorização efetiva dos professores? Nosso país é muito rico em todos os sentidos. Nos falta esse querer saber.
Os nossos alunos, os brasileiros de modo geral, não têm o hábito da leitura. E a leitura nos transporta para mundos, sabe, inimagináveis. Através da leitura, se aprende demais da conta. A gente consegue viver vidas que a gente não teria jamais e consegue aprender muita coisa. E se a gente conseguisse incutir nos meninos esse gostar de ler, não ler porque tem que ler, mas o gostar de ler, porque tem um livro para cada pessoa. Sabe? Se a gente parar para procurar, tiver paciência de pega um livro, lê, tenta, não gostou, não, pega outro. Você vai encontrar o seu livro. E uma vez que você encontrou esse livro, que você gosta dele, os outros que você tiver que ler, eles virão, será muito mais fácil. Se a gente tivesse a educação colocada no lugar dela, assim, com seriedade, que as pessoas, que todo mundo entendesse o quanto isso é importante para o todo, porque todo mundo olha muito para si mesmo, fica girando ali em torno do próprio umbigo e não olha lá fora, não vê o todo. Não seria bom só para o aluno, seria bom para o país como um todo. A nossa nação ia crescer muito. Muito, se as pessoas gostassem de estudar, quisessem saber, quisessem aprender. Isso é bom para todo mundo. Agora, ano que vem é ano eleitoral, é ano onde as pessoas elegem os seus representantes e nessa hora a educação ela é utilizada muito como moeda de troca, né? Vou valorizar a educação, vou investir nisso, naquilo outro. E a realidade é muito nua e crua que a gente vê dessas promessas, né? Então, nessas horas que a população também tem que saber em quem votar e aonde depositar o seu voto de confiança, literalmente, né, Diane? É interessante essa questão, porque quanto menos se sabe, pior será seu voto, né? Você vai se deixar levar por promessas que são infundadas, que pensando um pouquinho a gente percebe que elas não vão ser cumpridas, porque é impossível, né? Nós sabemos aqui que a educação não vai transformar o nosso país de uma hora para outra. Vai ser um serviço assim, dia a dia, aquele de formiguinha mesmo, para a gente chegar no lugar que nós precisamos. E é preciso assistir, sim, a debates eleitorais, debate eleitoral, procurar saber antes de escolher um candidato o que ele fez, qual que é a proposta desse candidato, qual que é a chance dessa proposta, dessa promessa que ele está fazendo, daquilo ali ser implementado de fato, para então fazer a escolha. Porque nós estamos muito cansados dessas promessas vazias, que eles prometem, mas não saem do lugar. Agora, Diane, nosso tempo está acabando desse bloco, tá, pessoal? O programa ainda não acaba, mas com você aqui está terminando. E eu gostaria de saber a sua mensagem final sobre o Dia do Professor e o que te motivou a ser professora e o que você fala para quem tem essa vontade, porém ainda não tem essa coragem, que demanda muita coragem, você está ali numa sala de aula e que gostaria de, no futuro, ser professor. Eu quero falar para os meus pares que eu amo ser professora, eu preciso agradecer os meus parceiros, quem está comigo ali sempre. É sim uma profissão muito gostosa, é uma profissão que rejuvenesce a gente o tempo todo dia tem novidade. Gente, se você quer uma profissão que não tem rotina, venha ser professor, porque todo dia tem algo novo, né? Mas é preciso também ter muita coragem, muita disposição, não pode ter preguiça, porque a gente trabalha muito, embora muitas pessoas na sociedade falem, nossa, você só dá aula, né? Mas é bom demais ser professor. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse dom de conseguir estar ali numa sala de aula. E agradeço também as pessoas que me deram oportunidade para fazer isso, né? Direção, coordenação, os meus colegas que me ensinam o tempo todo e os meus alunos. Não tem como a gente ensinar sem aprender. A gente aprende muito o tempo todo com eles. Você vê que bonitinho eles ensinando, a gente não sabe, a gente peca ali na tecnologia, eles estão lá, não, é assim que faz, não, deixa eu te ajudar, sabe? Tem uma parceria muito bacana aí. E ser professor, sim, vale a pena. Tá certo, então, Diane, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios. Feliz Dia do Professor e coragem e sorte aí daqui para frente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a Ana Flávia Silva, que também é professora do Colégio Losango, vai estar aqui conosco, compartilhando com a gente um pouco da experiência dela na docência. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Venha se preparar com quem entende de aprovação. O curso preparatório FMG do Colégio Losango é a escolha certa para quem quer mandar bem no vestibular seriado. Estude com uma equipe experiente, aulas dinâmicas, simulados e material exclusivo. Aqui o seu sonho é levado a sério. Venha trilhar esse caminho de conquistas com a gente. 3236-4444. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, esse site é falso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha! Dá vontade de pegar, fofinho demais! Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações, e agora a gente está aqui com a professora Ana Flávia Silva, também docente do Colégio Losango, e vai falar para a gente sobre a experiência dela em como é ser, né, professora, e também essa missão de vida que é educar novos seres humanos aí para a vida. Bom, Ana, mais uma vez obrigado pela sua presença. Para quem não sabe, a Ana já participou com a gente há 2 anos. O tempo passa rápido, né, Ana? Parece que foi ontem. Então, assim, o tempo passa muito rápido. Mas então agora, hoje eu te pergunto
pergunto o seguinte: como que você avalia, né? Você que já passou por vários níveis aí da educação básica, como que você avalia também o baixo índice de formação de novos professores? Porque a gente tem percebido que as pessoas com essas novas tecnologias, com as novas funções que estão chegando por aí, elas não estão tendo mais o interesse em ser professores, mas automaticamente também a quantidade vem caindo e a qualidade também vem caindo. Como que você avalia isso? Sim. Diante de todos os dados, né, Henrique, nós não podemos ficar indiferente a tal situação. Eu acho que, assim, a procura pela pedagogia, ela, né, tem diminuído porque os futuros professores acham que a profissão, ela está sendo mais desgastante do que gratificante. Então, assim, eu acho que o ponto central mesmo é a falta de valorização, né? E quando eu falo falta de valorização, eu acho que engloba várias coisas, sabe? Então, assim, essa procura pela profissão, ela precisa ser por algo que você gosta, né? E não porque, por exemplo, é um curso mais fácil de entrar. Quando a gente entra no curso, a gente vê que ele não é fácil, né? Que realmente tem que ficar quem gosta, né? Quem tem o dom. Então, assim, eu acho que também a entrada na universidade, né, nas faculdades, ela desvaloriza um pouquinho o nosso trabalho, sabe? E também a desvalorização social, a desvalorização que a gente sofre por parte da família, né? Antigamente o professor falava algo em sala e o que ele falava era muito respeitado. Hoje, por causa de tantas informações que os alunos têm, a gente também sofre, assim, muitas dúvidas deles mesmos. Será que ela sabe mesmo? Será que ele sabe mesmo? Então, eu acho que, assim, são vários fatores para que, né, os professores, os futuros professores, não estejam ou não continuando com a profissão ou não querendo fazer, né, a pedagogia, a profissão de ser professor. Agora, o que tem desmotivado? É a questão da falta de valorização, ou seja, como a Diane falou agora há pouco no último bloco, a questão de ter que trabalhar aí às vezes até em 3 turnos diferentes para poder fazer uma renda legal, para poder... Porque o estilo de vida hoje, né, principalmente na nossa região aqui, o custo de vida está muito alto, né? Hoje, se você tiver pelo menos um ou 2 filhos e ainda um marido dentro de casa, acaba que aquele núcleo familiar ali, ele consome muito. Então, um salário mínimo banca quase nada uma cesta básica, imagina todas as outras contas. Então, isso também, na sua opinião, tem tirado a coragem das pessoas e a vontade, sobretudo, de estarem na docência? Com certeza. Como eu falei, né, a desvalorização, ela é um conjunto. Então, o que é esse conjunto? Eu acho que a falta de respeito, a valorização salarial, né, que nós temos salários baixos, principalmente as professoras de educação infantil, né, que é a base. Que a base tem que estar consolidada, então os professores têm que ser muito bons, né, para ter uma base consolidada. Isso no geral, né? No geral, sim. Também carga horária estendida, porque o nosso trabalho não é somente ali na sala, né, às 5 horas. Nós temos que fazer as correções de prova, planejar a prova, planejar as atividades, né? E tudo isso a gente quer fazer o melhor e entregar o melhor para o nosso aluno. Né? Porque nós não somos dadores de aula, a gente tem coração, a gente tem alma e a gente quer que os alunos se desenvolvam em todos os âmbitos, emocional, crítico, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que as pessoas realmente desvalorizem. E às vezes eu sinto também que os próprios profissionais, os próprios professores deixam que isso aconteça, sabe? Eu sempre tenho isso na minha mente, que se eu estou ali fazendo o que eu escolhi, eu tenho que fazer o melhor, independente das circunstâncias. Né? Bom, Anny, vamos falar agora de política pública, né? Vários programas eu trago isso porque através da política a gente muda tudo. Ano que vem tem eleição e a gente vê muitas vezes que não há políticas públicas que valorizem a educação, né? A gente teve agora o Pé de Meia, que valoriza o aluno em si, mas o próprio professor fica de lado, né? Então, como você vê também essa falta de políticas públicas que valorizem o professor, dando mais qualidade de
treino, né, capacitação. Muitas das vezes vocês, professores, têm que tirar o dinheiro ali que seria para outras questões dentro de casa para poder fazer uma pós-graduação ou trazer mais conteúdo para dentro de sala de aula. Então, como que você percebe essa questão? Bom, falando assim de fora, né, eu acho que é muito mais fácil, mas eu colocaria prioridades, sabe, Henrique? Então, colocaria prioridades e ações que fossem básicas, rápidas e eficientes. Então, por exemplo, uma prioridade que eu acho que precisa ser feita no Brasil é o investimento na educação infantil. Muitos não enxergam assim, mas eu já trabalhei na educação infantil, no Fundamental 1, já fui orientadora no Fundamental 2 e médio, mas em todas as áreas que eu passei, eu pude perceber que a educação infantil, ela realmente é a base, né? Nós temos a BNCC, que é o documento que rege, né, o nosso andamento dentro de sala, e esse documento mesmo já diz, base, é a base que nós temos que ter. Então, se temos uma base boa, é igual uma construção. Se temos uma boa base, nós conseguimos construir várias coisas, né? Então, uma das prioridades seria esse investimento, não somente, né, para os professores, mas nas estruturas da escola para receber as crianças, na formação continuada dos professores, formações que sejam realmente, né, engajadoras, que sejam práticas, porque o professor ele aprende muito na teoria, mas sem a prática fica muito complicado, né? E uma outra prioridade que eu vejo assim cada vez mais gritante é a valorização salarial, né? Então, quando o professor ele está incentivado, ele trabalha muito melhor, né? Então, essas duas questões eu acho que elas são mais necessárias, sabe? Se começar, né, com essas duas sementinhas aí, eu acho que a gente consegue ter muito mais esperança na educação e também no desenvolvimento de um país, né? Agora, Ana, por fim, na sua opinião, como melhorar, então, a nossa educação e também a vida do professor? E quando a gente fala isso, não é só poder público, é família, são alunos também, a sociedade como um todo, porque a gente vê hoje o professor às vezes como uma babá que vai ficar ali com a criança o tempo todo, a maior parte do dia, para quando chegar em casa à tarde eu terminar ali de cuidar dele. Sim. E não é bem assim, né? Não. Nós professores, como eu disse, né, nós não somos dadores de aula. Nós transformamos vidas, nós transformamos corações, almas, pensamentos. Então, eu acho que a educação só vai ser transformada quando todos nós dermos a mão, sabe? E quando todos enxergarem que sem o professor não tem futuro brilhante. Total. Né? Ok, então, o nosso tempo está acabando. As suas considerações finais aí para o Dia do Professor. Bom, eu queria desejar, né, um feliz Dia dos Professores para todos os meus colegas. Quero desejar que todos tenham esperança, né, na educação, que realmente é o melhor caminho que a gente pode seguir. Quero desejar também que a cada ano a gente seja renovado, né, pela vontade de ensinar e de aprender, que a gente aprende muito com os alunos, né, com o âmbito da escola. E que não se desvalorizem, né? Vocês mesmos se valorizem, nós mesmos temos que valorizar a nossa própria profissão. Ok, então, Ana, muitíssimo obrigado, parabéns também para vocês, né, todos do Colégio Losango, para todos os professores também que estão nos assistindo, e volte mais vezes. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse número 379-9993-3060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!